Graça e paz, amados irmãos. Amém. O Senhor seja louvado porque o Senhor mantém fiéis aqueles a quem Ele salvou até o último dia. A igreja do Senhor subsistirá. As portas do Hades, da morte, não prevalecerão sobre a igreja. Ainda que passe por tribulações, ela prevalecerá, a verdadeira igreja, fiel até a volta do seu Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na última semana de Jesus, na semana em que Jesus seria crucificado. Na segunda-feira, no domingo, ele havia adentrado Jerusalém, havia sido saudado pelo povo com palmas, com hosana, que significa salvos. Na segunda-feira ele havia purificado o templo, expulsando dali os vendilhões e dizendo que a casa do meu pai é casa de oração. E aí os dias se passam, quando chega na quinta, Jesus, ele está lá no Getsemane com os discípulos, e os discípulos contemplam aquelas pedras magníficas do templo. Já era o terceiro, se nós considerarmos que a reforma feita pelo rei Herodes também inauguraram um novo templo. O primeiro templo, construído por Salomão, com as provisões feitas por Davi, havia sido destruído em 586 a.C. por Nabucodonosor. Depois, na época de Esdras e Neemias e Zorobabel, houve a construção ou a reconstrução do templo, que também sofreu vários ataques, várias destruições. E Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes, a Bíblia fala de 5 Herodes, do tempo de Jesus, aquele que mandou matar as crianças com idade inferior a 2 anos de idade, aquele Herodes, no ano 62 a.C., ele havia, aliás, 26 a.C., ele havia começado a fazer uma reforma do templo. Ele passou a ser um templo maravilhoso, porque foram usados vários materiais, o templo foi ampliado, foi usado ouro também, enriquecido, porque Herodes queria agradar aos judeus, já que ele era antipático aos judeus por ser da origem edomita, era um idumeu, que era um povo tradicionalmente inimigo dos judeus. E agora ali no Monte das Oliveiras está Jesus e os discípulos, e os discípulos contemplam aquele templo que ao cair do sol da tarde resplandecia, dobrado, limpo, aquelas pedras brancas brilhando. E os discípulos perguntam a Jesus: olha que pedras. E aí Jesus tem a oportunidade de falar: eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Interessante que naquela ocasião os discípulos certamente estavam se lembrando daquilo que Jesus falara sobre o templo e a purificação do templo, e possivelmente se lembraram de algumas profecias relacionadas com o templo. Uma delas, que a casa do Senhor seria mais gloriosa do que aquela que Esdras estava construindo, porque Esdras e aquele povo da época estava preocupado porque não tinha aquele segundo templo, a majestade do templo construído por Salomão. Então pergunta, e veja, Jesus responde dizendo, falando sobre as pedras, ele fala: estão vendo estas coisas? Com toda certeza eu afirmo que não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, particularmente 4 deles, e quem nos fala quais são os discípulos é Marcos, e diz que os discípulos eram Pedro, André, Tiago e João. Eles são eles que perguntam: quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerá a destruição de Jerusalém? Mas na verdade a pergunta para os discípulos foi uma pergunta tríplice, porque eles perguntaram, veja aqui no verso 3 em diante, no capítulo 24 de Mateus: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? Primeira pergunta: qual o sinal da tua vinda? E a terceira pergunta: e do final dos tempos? Na mente dos discípulos, essas 3 coisas haviam de acontecer na mesma ocasião: destruição de Jerusalém, a vinda do Senhor e o final dos tempos. E Jesus então lhes plana a respeito disso, mas antes ele faz uma advertência. Hoje nós vemos muitas pessoas comentando sobre sinais proféticos, sobre a vinda do Senhor. Mas Jesus ele adverte antes de entrar em detalhes a respeito disso, antes de responder a pergunta. Ele fala sobre a necessidade dos discípulos, de nós todos cristãos estarmos atentos a uma coisa muito importante: ao aparecimento de falsos profetas e a possibilidade de eles, os falsos profetas e falsos cristos, falsos mestres, seduzirem e enganarem muitos dos seguidores de Jesus. Veja que no versículo 4 ele começa não respondendo diretamente às indagações, ou a indagação tríplice, mas ele começa a dizer, dando uma advertência, verso 4: cuidado, que ninguém vos engane, que ninguém vos seduza. Cuidado, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. E como nós sabemos, nós que já estamos agora avançados no tempo, 2025, analisando a história retrospectivamente, nós vimos quantas guerras e rumores de guerras ocorreram, e no século passado 2 guerras mundiais. E certamente estamos à beira de uma nova guerra de proporção mundial. Mas Jesus fala que não é o tempo, ainda não é o fim. Ele adverte para não sermos seduzidos pelos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Quando surgirão? Na verdade, irmãos, os falsos profetas estão presentes e atuando desde a época da igreja primitiva. O Novo Testamento está repleto de passagens em que somos advertidos sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os enganadores infiltrados dentro da igreja. A igreja é considerada no seu aspecto institucional, no seu aspecto social, sociológico. E quantos
ao longo do tempo já se afastaram, seguindo caminhos errados, heresias, abandonaram a verdade que é centralizada em Cristo e a sua mensagem na cruz. E agora, irmãos, nesses últimos tempos, também nós nos lembramos da passagem do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, aos Tessalonicenses, que ele fala da apostasia. Quantos estão sendo seduzidos por falsos profetas, por falsos operadores de milagres? As pessoas hoje, do mundo chamado evangélico, não estão mais querendo ouvir o Evangelho, mas ouvir mensagens que sejam agradáveis aos seus ouvidos. Mensagens que falem de vitória, de prosperidade, de cura, mas não se prega mais. Em muitas igrejas, e inclusive algumas chamadas evangélicas, e algumas até chamadas conservadoras, não se prega mais sobre arrependimento, sobre pecado, sobre inferno, porque isso não agrada os ouvidos. Mas não é dos ouvidos das ovelhas que isso não agrada, é aos ouvidos dos bodes. Os que seguem os falsos profetas, falsos pastores, são os bodes. E Jesus, ao final dessa explanação profética, dessa resposta de cunho escatológico nos últimos tempos, apocalíptico, ele vai falar exatamente da solene separação que haverá entre os bodes ou cabritos, mais embaixo falam cabritos, não? E as ovelhas. E prosseguindo, Jesus fala assim: levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso tem a ver. E tem se multiplicado nos últimos anos, nas últimas décadas. As proporções têm sido maiores e a frequência tem sido maior. Contudo, diz Jesus, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. É o princípio de dores. Dores maiores ainda virão. Cuidado para não sermos seduzidos pelo canto de sereia, por falsos mestres. Jesus fala: o que é que vai ter que acontecer antes? Aqui no verso 9 ele diz: ainda vos entregarão para serem afligidos e condenados. É o princípio de dores. E quando é que começou isso? Já começou nos tempos dos primeiros discípulos em Jerusalém. Depois no tempo de Paulo, depois com Nero, no ano 62 depois de Cristo, depois com Calígula, depois com outros imperadores que se sucederam. A igreja de Jesus foi perseguida, até que um imperador, não se sabe se realmente convertido ou apenas usando aqui uma política, se disse cristão e liberou a perseguição, ou seja, liberou os cristãos da perseguição. Constantino, no ano 313, de Milão. Aí a igreja deixou de ser perseguida. E Teodósio, em 362, por aí, ele oficializou a religião cristã como a religião do império. E quantos pagãos, então, por conveniência, vieram para a igreja, vieram formar aquilo que se chama de igreja católica. E novas doutrinas foram sendo incorporadas, tradições, começou a se formar uma hierarquia, até que um dos bispos de Roma foi declarado Papa, patriarca universal sobre os demais, mais do que os demais patriarcas, isso já no século V, VI.
E a igreja se afastou tanto que precisou, na década, no século XVI, da chamada reforma, que não conseguiu voltar, restaurar a igreja primitiva, mas retirou muitos abusos graves que havia na igreja. Mas agora que nós vemos aqui, agora olhando para o Brasil, eu me lembro que quando eu era criança, quando você falava que era crente em Jesus, isso era um símbolo de idoneidade. Já não é mais. Os evangelhos não estão bem afamados. Tantos são esses escândalos. Então, não adianta nós falarmos que uma determinada igreja é uma igreja que apostatou, porque a apostasia está geral. Não vos enganeis. Vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, sereis odiados por todas as nações, por serem meus discípulos. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão. Veja aqui agora, no final, mais ainda, aumenta a perseguição e aumenta o número de falsos profetas. E enganarão muitos, e por causa da multiplicação da maldade, da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Cuidado para que o nosso coração não esteja se esfriando. E tantas iniquidades e injustiça que os nossos olhos estão contemplando. Mas Jesus ele traz uma palavra importante para nós aqui no verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, em todas as nações, como testemunho, e então virá o fim. O último sinal antes da volta de Cristo é a evangelização por todo o mundo, não a conversão do mundo, como alguns teólogos pensaram. O mundo nunca vai se converter, o mundo nunca vai se tornar cristão, mas de todas as nações haverá cristãos, em todas as nações haverá a pregação do evangelho, e isso já está praticamente ocorrendo. Se nós considerarmos algumas etnias indígenas, ainda haverá algumas que não foram alcançadas, mas grande parte das nações, aqui no grego etnia, essas etnias já foram alcançadas. Jesus diz que haverá ainda, antes da volta dele, uma grande tribulação. Aqui ele falou do princípio de dores. O começo, que já começou lá na época dele, já os cristãos perseguidos, os discípulos, nós temos estudado agora no livro de Atos, com o nosso amado irmão Lucas, sobre isso, as perseguições, as aflições dos cristãos, perseguidos de várias maneiras, pelos judeus e também depois pelos gentios. Mas agora Jesus está falando de uma época mais terrível, de uma perseguição muito maior, de uma grande tribulação. Há falsos ensinos por aí dizendo que a igreja vai ser culpada da grande tribulação, que haverá um arrebatamento prévio antes da volta de Cristo. Mas não é isso que nós vemos em várias passagens das Escrituras que tratam sobre esse tema. Verso 15: E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Quem lê entenda. O profeta Daniel falou de uma assolação abominável no lugar santo, no templo. Esse fato já teve cumprimento parcial no ano 167 e 162 a.C., quando Antíoco Epifânio, que era
um dos descendentes de Seleuco, que governava a região da Síria, que abrangia a Palestina. Ele entronizou a estátua de Zeus no templo de Jerusalém, agora o templo de Esdras, né? E depois foi sacrificado um porco em cima do altar, como forma de profanar o lugar santo, a habitação de Deus, como assim era crido na época antes da volta de Jesus. Isso também ocorreu no ano 70. Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. Ele estava falando da destruição de Jerusalém no ano 70, que ocorreu sobre as ordens do comandante Tito, o general Tito romano, que havia cercado Jerusalém. Eles invadiram Jerusalém. Essa duração ficou ali a cidade cercada por uns 3 meses. Aí até que eles invadiram Jerusalém, o templo foi destruído. Mas antes da destruição do templo, eles colocavam ali as insígnias romanas e uma estátua do imperador, de forma a profanar o templo. E depois os soldados, mesmo contra o desejo de Tito, acabaram destruindo o templo, se apropriaram do ouro. Então foi incendiado, o ouro foi derretido, o pessoal quebrava as pedras para tirar o ouro que escorria no meio das pedras. Isso são fatos históricos, irmãos, cumprimentos parciais da profecia, mas ainda resta o cumprimento final. Alguns entendem que esse lugar santo implicaria na reconstrução do templo de Jerusalém, e que novamente esse templo seria profanado pelo anticristo. Mas também pode ser que haja um sentido espiritual nisso. O lugar santo hoje é a igreja do Senhor, é o templo do Senhor, é a igreja. E a profanação seria a entrada de pecado, de paganismo, de apostasia, de desvios, de coisas, de imoralidades dentro do culto sagrado do Senhor, no seio da igreja. Porque nós, da igreja, somos agora o templo de Deus. Nós não vamos nos entrar em detalhes, porque não é o nosso propósito, mas vejamos o que Jesus falou. Aí Jesus adverte para os que estiverem na Judéia, verso 16, fujam para os montes. Isso foi obedecido e aconteceu, irmãos. Quando no ano 70 os cristãos da Judéia viram a cidade cercada, a cidade de Jerusalém, eles e também alguns judeus que acreditavam naquilo que os cristãos comentavam, fugiram. Foram para uma cidade chamada Pela, uma região montanhosa, ali situada na Transjordânia, o lugar Jordânia hoje, perto do Mar Morto. E nenhum cristão, conta-se que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Mais adiante, até Jesus fala no verso 20: orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado, porque no inverno seria muito mais penosa a saída para ir para uma região mais montanhosa, mais alta. E no sábado as portas eram fechadas, as portas de Jerusalém da cidade. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, aquele tempo será encurtado. Mesmo na manifestação do sofrimento causado pelo mundo e por Satanás, contra o mundo em geral, particularmente contra a igreja, nós vemos o cuidado de Deus. Deus tem cuidado daqueles que Ele escolheu, daqueles que são do seu aprisco, daqueles que têm a marca de Jesus, daqueles que têm um Espírito Santo que o identifica como povo de Deus, como filho de Deus. E depois novamente ele fala, nos adverte sobre os falsos cristos. Se alguém nos anunciar, vede, está o Cristo,
ei-lo ali, não acrediteis. Verso 25. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos, os escolhidos. Veja que revelação é essa. Existem os falsos sinais. Talvez haja sinais verdadeiros, mas não da parte de Deus. E o mundo todo, e muitos professos crentes seguirão. Portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo, será repentina, inesperada. Não adianta aparecer falsos cristos, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, Deus me mandou, Deus me enviou. A vinda de Cristo será inesperada, e nós sabemos que ele virá em poder e grande glória, e não mais como o filho de um carpinteiro, não mais nascido numa estrebaria, não mais como servo sofredor. E veja o verso 29: imediatamente após o tormento daqueles dias, ou seja, depois de toda essa aflição que Jesus relatou, logo depois é que haverá o retorno de Cristo. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Essa passagem está bem resumida. Nós vamos olharem para Zacarias, capítulo 2. Zacarias capítulo 14, 6 e 7. Joel capítulo 2, Isaías 13, Isaías 34. Nós vamos ver detalhes desse dia estranho, em dia que as potências do céu serão abaladas, como prenúncio da volta do Senhor Jesus. Então, verso 30, surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. No Apocalipse fala que muitos estarão apavorados e pedindo as montanhas que caiam sobre suas pessoas, para que eles não vejam, não tenham o encontro com Jesus, porque é um dia, a Bíblia fala que é um dia de ira, é um dia de juízo, um dia de castigo para os ímpios. E ele vem nas nuvens do céu. Essas nuvens talvez sejam miríades de anjos. O fato é que Jesus virá em poder e grande glória. Vocês não se lembram lá da transfiguração de Jesus? As vestes se tornaram resplandecentes. Ali houve apenas uma manifestação de que o Jesus que estava ali, ainda não havia morrido, nem havia ressuscitado, mas Deus permitiu que alguns dos discípulos vissem, pelo menos 3 deles, vissem um pouco, um reflexo do esplendor da glória de Jesus, da Shekinah de Deus, da glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Mas agora, na vinda do Senhor, esta glória será vista por todo mundo. Será vista por todo mundo. Tal será essa manifestação. E então o que é que vai acontecer? Verso 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta. Certamente aqui é a última das 7 trombetas. E esses reunirão os seus eleitos, os seus escolhidos, dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira, olha, você olha para a figueira quando você vê que as folhas estão tenras, está chegando o verão. Você sabe discernir o sinal dos tempos, você sabe discernir quando a figueira está pronta, com determinadas características, você sabe que o verão está chegando. Assim também vocês olhem
os sinais dos tempos. Vejam as coisas que estão acontecendo. Verso 33: da mesma forma, quando virdes todos estes acontecimentos, sabei que Ele está muito próximo às portas. Jesus depois prossegue dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Falou que, assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa, exceto Noé e sua família, que creram na palavra do Senhor, construíram a arca e nela ingressaram. Jesus agora é a arca que nos salva. Também fala dos tempos de Sodoma e Gomorra, a destruição, que todos foram destruídos, também estavam unidos. Vigiai, porquanto não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Ele está falando para a igreja, por isso que ele chama de vosso Senhor. Depois ele fala que nós devemos estar preparados. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente em vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Depois Jesus relata a história do servo bom e servo fiel, aquele que estiver trabalhando no Senhor. Ele fala sobre as virgens, umas sábias, outras tolas, umas que estavam com as suas candeias preparadas com azeite, e outras que não estavam munidas do azeite e que ficaram do lado de fora, não ingressaram na festa do noivo, na festa nupcial em que o noivo recebia a noiva na sua casa. Também Jesus fala da parábola dos talentos, que é dado a cada um uma quantidade de talentos, para uns poucos talentos, para outros muitos talentos. Talentos aqui eram moedas que pesavam 30 e poucos quilos de prata, que equivaliam ao valor do talento, que equivalia a isso. A máquina 6.000 denários, 6.000 salários diários. Um recebeu outro recebeu 5. Um recebeu outro recebeu 2, outro recebeu 5. O que recebeu 5 multiplicou, ganhou outros 5. O que recebeu 2 multiplicou, ganhou outros 2. O que recebeu 1 foi negligente e enterrou. E quando chegou o Senhor para pedir contas, ele apenas quis apresentar o que tinha e foi castigado pelo seu Senhor. O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos tem dado? Finalmente, a partir do verso 31, Jesus nos fala do juízo final. E veja que esse juízo final traz uma palavra muito pesada. O rei ordenará os que estiverem à sua esquerda, verso 41, malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E muitos falam, mas fizemos tanta coisa para ti, Senhor, fizemos isso, fizemos sinais, fizemos prodígios. Não vos conheço. Não vos conheço. Mas para aqueles que são crentes, que perseveraram, foram fiéis, que estão selados com o Espírito Santo, que trabalharam fielmente na obra do Senhor, Jesus vai dizer, bem-vindo ao reino de meu Pai, que você está preparado desde a fundação do mundo. Nós podemos nos alongar um pouco mais em alguns detalhes, mas eu quero trazer para os irmãos algumas conclusões. Primeiro, vigilância. Jesus nos chama nessa hora presente para sermos vigilantes. Uma pessoa vigilante, ela está sóbria, ela está acordada, ela não está dormindo. Vigilante, vigia, fique acordado, fique atento, veja os sinais e veja também a sua vida, como você está.
Você está pronto para receber Jesus? Ou para ir para Ele, se a morte vier antes? Isso exige, segundo ponto, preparo. Você está preparado? Você está preparado? Se esta noite, como diz aquela palavra de Jesus, vier a morte pedir a sua alma, vier a morte, sua alma for solicitada, como você está? Muitas vezes as pessoas se preocupam com a vinda do Senhor, a segunda vinda, o retorno, mas às vezes Jesus pode vir para nós antes. E nós podemos partir a qualquer momento. Você está preparado? Segundo, terceiro ponto, diligência. Você é diligente na obra do Senhor? E a diligência não se mede pela frequência da igreja. Esse é um ponto. Mas você na obra do Senhor, você está testemunhando de Jesus? Você está falando de Jesus às pessoas? Aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus colegas? Você está utilizando os talentos que Deus deu a você para essa obra? A sua retidão, a sua vida é uma vida de retidão, uma vida correta, ou você tem pontos obscuros que você está escondendo, gostaria que não fossem conhecidos de Deus? Como é que está a sua obediência a Deus? Como está a sua obediência a Deus? A nossa obediência a Deus? E finalmente, como é que estão as nossas candeias? Estão cheias do óleo do Espírito Santo de Deus? Ele, o Espírito, está guiando a nossa vida, realmente comandando? Ele realmente está no trono? Nosso irmão Felipe falou sobre isso. Quem é que está no trono do nosso coração? A carne? O eu? Os nossos desejos carnais, imediatos? Ou ao Senhor Jesus? Da pessoa do Espírito Santo que tem a nossa vida, pelo qual, ou com o qual fomos selados. Irmãos, vivemos uma hora solene, uma hora muito importante. Como diz o apóstolo Pedro, agora devemos nos preparar mais, que está mais próximo do que antes. Há muitos zombadores, escarnecedores, dizendo: demorou até agora, quando é que vai vir? Não vai vir não. E aquele dia sobrevirá como ladrão. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 13, ele fala assim: tendo em conta isso, cuidar-se que quantidade, que santidade, que santo trato nós devemos ter, aguardando o Senhor. Este mundo aqui em que nós construímos casas, compramos carros, guardamos dinheiro, esse mundo tudo será consumido. Os céus e a terra passarão com um estrondo, os elementos ardentes se fundirão. Apenas se salvarão aqueles que são do Senhor. Que Deus nos dê humildade, perseverança, amor a Deus sobre todas as coisas, para fazermos a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia.